queridos, hoje nós estamos falando sobre perdão. Hoje começa o Yom Kippur e o bispo quis trazer uma palavra sobre esse dia do perdão. Como nós temos feito todos os domingos, nós vamos ter agora o nosso momento digital e você vai publicar no Facebook, no Instagram, no Twitter, no status do WhatsApp, em todos os lugares um versículo. Coloca para mim aí Hebreus 9:28. Cadê seu celular? Quem trouxe o celular aqui? Cadê? Estou. Já está com ele na mão? Que bonito. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. O Senhor Jesus, aleluia, é o nosso Yom Kippur eterno. Ele fez a expiação dos nossos pecados. Eu quero que você publique isso aí no seu status, no Facebook, no Instagram, em todo lugar. Nós estamos fazendo isso porque nós queremos promover. Marque a localização, que você está na igreja. Nós queremos utilizar a rede social para alcançar as pessoas. Queremos que as pessoas compartilhem a palavra de Deus e sejam impactadas pela palavra de Deus. Amém? Então, você faz isso agora. Este momento é importante. Parece mas pastora, vamos divulgar. Daqui a alguns dias nós vamos estar divulgando. Nós temos uma pequena paradinha para algumas situações do nosso aplicativo, mas nós já estamos com ele no Google Play, na Apple Store. Vamos começar a compartilhar. Criamos um cartão digital para poder compartilhar, e você vai fazer isso, compartilhar com os seus amigos, vai compartilhar na sua rede. Nós vamos marcar um dia especial para fazer isso. Vamos ter uma tarde, uma noite para isso. Por quê? Nós queremos alcançar as pessoas. Nós temos aprendido que podemos ser salva-vidas digital. Então, ao invés de só compartilhar aquilo que as pessoas compartilham no Facebook, seja você alguém que produz um conteúdo, e que esse conteúdo seja a palavra de Deus. Amém? Amém? Isso é importante, porque tem muita gente compartilhando muita coisa ruim. Se nós enchermos a nossa rede, eu quero que o feed de notícias fique cheio desse versículo da palavra de Deus, e pessoas sejam impactadas por ela, em nome de Jesus. Todo mundo já fez? Ai, todo mundo mais rápido que eu tenho que pedir ajuda sempre. Mas eu vou chegar lá, eu chego lá. Você deve ter visto alguma coisa sobre Yom Kippur. É o dia do perdão. Começa hoje, no final da tarde, e vai um dia inteiro. E onde o povo judeu, eles consideram o dia mais temível do ano. É o dia da vida ou da morte. É nesse nível. É o dia em que eles fazem expiação dos seus pecados diante de Deus. Então, é como se eles estivessem se apresentando diante de Deus. Isso um judeu que siga, né, seja religioso e siga a tradição judaica, ele considera isso um dia terrível. Nós temos um amigo judeu, e hoje no Facebook, eu até brinquei, falei assim, nem pensei, mas tinha até pedido de perdão no Facebook online. Ele fez lá suas declarações sobre o Yom Kippur, pediu perdão e desculpa para todos os seus amigos se tivesse feito alguma coisa errada, porque realmente para eles é um dia muito importante, porque eles entendem que nesse dia é decidida a vida ou a morte. Se Deus vai receber e aceitar o seu arrependimento e perdoá-los ou não. Então eles tem toda uma preparação depois do ano novo, e depois desse dia, um dia inteiro de jejum, é apregoado um jejum para expiação, dia de pedir perdão, dia de fazer consertos, dia de se arrepender. Vamos lá atrás para entender o que significa isso. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, amém? E fomos feitos para louvor e glória do seu nome. O homem foi criado para governar a terra, dominar sobre ela, sobre todas as coisas na terra. E Deus lhe deu autoridade para isso.
Mas infelizmente, com o pecado, o homem perdeu essa autoridade e se separou de Deus. Veio o pecado e o homem saiu do propósito original. Nós temos aprendido isso com o nosso bispo. Nós temos uma origem, e a nossa origem é antes do nosso passado. Eu achei essa pregação maravilhosa. Como assim, bispa? Se você não escutou isso, você vai escutar agora. Minha origem é antes do meu passado, porque a minha origem é lá, quando o óvulo encontrou o espermatozoide e eu fui gerado. Deus escreveu uma história para mim, aleluia! Deus escreveu uma história para você, e é uma história original, é o roteiro original, é a sua história original, está lá. Quando você foi concebido, começou o seu passado, aquilo que você se lembra do seu passado. Tem alguém que lembra quando chorou? Não, né? Tem alguém que lembra quando o médico deu um tapinha na sua boca? Agora não dá mais tapinha na bunda, mas antes dava. Não, ninguém lembra disso, mas você lembra de outras coisas, do seu passado, daquilo que você já viveu. Mas aqui esse propósito original é antes do seu passado. É antes, quando você foi criado, Deus já escreveu uma história e te colocou num propósito original. O nosso desejo e o nosso intuito é que eu e você vivamos esse plano original de Deus, sempre nas nossas vidas. E isso só é possível quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas então o homem saiu do propósito original, que é esse aí, que Deus escreveu para você. Não foi só para Adão e Eva, não. Você também foi criado com um propósito original. E não importa o passado que você tenha, Deus continua querendo te colocar no lugar certo para alcançar esse propósito original na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então lá atrás fomos levados a isso, mas Deus veio e fez uma aliança com Abraão para gerar uma nação que vivesse esse propósito original de Deus. Mas essa nação foi cativa e depois foi liberta por Deus através de Moisés. E Deus sempre dando oportunidades, mas sempre o pecado estava interrompendo. Diga, interrompendo. O pecado interrompe a minha comunhão com Deus. O pecado interrompe a nossa comunhão com Deus. Por isso a necessidade de fazer expiação de pecados, e era isso que o povo estava falando. O pecado sempre criando obstáculos às nossas conquistas. Eu preciso então entender que a necessidade de arrependimento para que o pecado não seja um obstáculo na minha vida. Talvez você tenha conquistas que você pense que a culpa seja do seu patrão, a culpa seja do seu pai, a culpa seja da sua mãe, a culpa seja do seu irmão, a culpa seja do seu namorado, a culpa seja do seu vizinho, a culpa seja porque você mora no Peri, a culpa seja porque você mora no Brasil, a culpa é porque você nasceu. Talvez você tenha pensamentos assim, mas eu quero dizer para você, põe o dedinho para cima assim, ó, sua mão direita, dedo lá em cima, e diga: a culpa é sempre minha. Eu devo assumir as responsabilidades sobre a minha vida. Você vai deixar as pessoas decidirem a sua vida? Você vai deixar as pessoas decidirem o que você é? Se eu estou falando que Deus tem um propósito lá original para você, você vai deixar o Peri decidir quem você é? Você vai deixar esse bairro decidir que tipo de pessoa você vai ser? Ou que família você vai ter? Não diga, fala: eu sou responsável pelas minhas escolhas. E o pecado é uma escolha. Eu escolho pecar ou escolho não pecar. Mas parece que sempre que aparece o pecado, eu não escolhi, mas ele apareceu ali. Eu nem escolhi, mas ele estava ali. Ele está sempre ali batendo na sua porta. Então você abre a porta e ele entra. Seja um pensamento, seja uma palavra, seja uma coisa, uma ação, não importa. Você tomou uma decisão e fez. Então o pecado é sempre um obstáculo. Por isso a necessidade de nos arrependermos e nos consertarmos, porque ele vai ser sempre um obstáculo e vai sempre nos separar de Deus. Eu preciso me arrepender,
Porque eu preciso estar novamente ligada a Deus. O homem, para estar ligado, o homem a Deus, nós precisamos nos livrar do pecado. E então esse dia nasceu para isso. Se você pegar a Bíblia lá em Êxodo 32, versículo 1, uma passagem conhecida nossa. E o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eles tinham acabado de ser libertos, mas, irmãos, faz pouco tempo que eu preguei sobre essa passagem, hein? Deus está pegando o nosso pé sobre isso, hein? Próximo. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. E ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: eis aí Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. O povo tinha acabado de ser liberto por Deus, viveram milagres, já tinham vivido milagres e maravilhas. Mas infelizmente o pecado bateu na porta e eles abriram. E esse pecado os fez pior do que eram. Porque então agora eles não estavam apenas sendo ignorantes, agora eles estavam fazendo de caso pensado. Eles sabiam o Deus que tinha salvo eles do Egito, mas fizeram Deus um bezerro, colocaram lá e tipo: esse aqui é o Deus que tirou vocês do Egito. Parece até ignorância a gente pensar que o povo fez isso. Como se corromperam dessa maneira, acreditando que um Deus que acabaram de fazer, fundiram de ouro, de peças de ouro que as pessoas trouxeram, era o Deus que tinha tirado do Egito. Mas porque o pecado bateu no coração deles, a porta se abriu e a desobediência e a ingratidão invadiu o coração deles. Eu quero dizer para você que Deus não tolera a ingratidão. Deus abomina a ingratidão. Como depois de entregar tudo que Ele tem entregado para nós ainda continuamos fazendo as mesmas coisas. Continuamos fazendo as mesmas coisas. Deus não tolera essas pessoas esquecidas. Deus não tolera que você se esqueça das suas bênçãos, daquilo que você tem recebido, e murmure e reclame. Talvez você tenha feito bezerros de ouro com as bênçãos que Deus te deu. Deus te deu um emprego e você fala que você conseguiu esse emprego sozinho. Deus te deu fartura, abundância, e você bate no peito, chega em casa e fala assim: eu com meu esforço e minha capacidade consegui tudo isso. Deus te deu uma esposa, um esposo, um cônjuge, e você olha no espelho e fala assim: foi por causa da minha beleza, de toda a minha beleza, que eu tenho uma família maravilhosa. E tudo ontem nós ouvimos do bispo Laércio que todo pecado é gerado por uma coisa só: egoísmo. Foi muito bom ouvir aquilo. Nem existe pecado que não seja egoísta. Eva comeu a maçã não, irmão, desculpa aí. Eva comeu o fruto, estou com vontade de comer maçã aqui. Eva comeu o fruto porque ela queria se saciar, foi egoísta. Adão comeu o fruto porque também foi egoísta, pensou só nele. Ele não pensou em mim e em você, que iríamos nascer no pecado. Já nascemos no pecado por causa do pecado original de Adão e Eva. Todo
pecado, o adultério é um pecado egoísta. Todo pecado é um pecado egoísta. Quando eu difamo meu irmão, eu estou sendo egoísta. Quando eu falo mal do corpo de Cristo, eu estou sendo egoísta. Todo pecado se resume a ser egoísta. Por isso a necessidade de sermos transformados e amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Amém? E servi-los. E servir, é isso que nós aprendemos ontem na oficina de servos. Servir com alegria, servir ao Senhor. Mas quando eu sou egoísta, eu não sirvo. Quando eu sou egoísta, eu não vivo o corpo de Cristo. Não faço o corpo de Cristo, não é egoísta. Mas esse pecado bate à sua porta todos os dias. Então você tem que escolher rejeitá-lo e aceitar o perdão de Deus. Depois desse ocorrido lá em Levíticos 16, 29 e 30, Deus então dá leis ao povo. São mais de 600 leis e ordenanças para ensinar o povo como ser cristão. Eu quero dizer para você que o povo de Deus foi para o deserto. Eles estavam acostumados a uma vida, eles estavam acostumados a viver entre os deuses do Egito. Eles tinham crenças e valores que não eram as crenças e valores originais lá de José, lá de Jacó. Eles já tinham perdido a maioria das coisas disso, então eles tinham que aprender de novo. Então Deus vai lá, ensina cada uma das coisas. É tão importante isso, querido, que os homens estudam como Moisés conseguiu criar uma nação, criar leis, regras e colocar mais de 6 milhões de pessoas no deserto, sobrevivendo debaixo de uma lei, debaixo de uma autoridade. Os homens estudam isso, porque eles não conseguem entender como foi possível isso. Mas foi possível porque era Deus dirigindo o povo. Era Deus quem dirigia aquele povo e ensinava o povo como eles deveriam agir. Obedecendo, eles eram abençoados. Nesse dia do bezerro de ouro, mais de 3.000 pessoas morreram naquele dia. E naquele dia Deus sentenciou o povo: eles não vão conquistar a terra, somente os que têm menos de 20 anos, todos vão morrer no deserto. E aquilo que era para ser feito em 3 meses ou 2 anos no máximo, durou 40 anos, porque o pecado foi o obstáculo. Eu quero dizer para você que você tem que escolher se você vai viver 40 anos no mesmo ritmo para conquistar a sua vida, a prosperidade, a bênção que Deus tem para você, ou se você vai decidir escolher o Senhor, a sua lei, ser obediente àquilo que Deus tem falado na Bíblia, como eu me relaciono com as pessoas e como eu me relaciono com Deus para viver as suas promessas rapidamente. Aleluia! Eu sempre brinco quando eu discipulo alguém e a pessoa está me dando um pouquinho de trabalho. Eu falo assim: irmã, não vai ser 40 anos não, né? Alguém já deve ter me ouvido falar isso. Promete para mim que você não vai ficar 40 anos nesse mesmo pecado, nesse mesmo erro, nessa mesma situação. Vamos sair disso junto, por favor. Vamos antes dos 40 anos. Um dia, logo no começo da igreja, que eu estava aprendendo a ser pastora também, né? Eu me irritei com uma pessoa, mas ela me irritou de verdade, tá, irmão? Não foi uma coisa boba, não. Me irritou muito, 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 muito. E eu perdi a paciência e briguei com ela. E ela foi para casa e eu fui para casa. Chegou lá em casa, o Espírito Santo liga para ela. Mas Deus, vou ligar para ela. Aquela picareta, eu vou ligar para ela ainda. Eu vou ter que ligar. E aí o Senhor falou assim: a sua obrigação é caminhar com ela. E se ela precisar de 40 anos, você vai caminhar 40 anos do lado dela. Por isso que eu falo dos 40 anos, tá bom, irmãos? Porque é verdade, porque Deus me falou isso. Se ela precisar que você caminhe com ela 40 anos para ser transformada, a sua obrigação é caminhar com ela. Porque eu fico pensando, Moisés, Josué e Caleb, o que tinha a ver com esse bezerro de ouro? Por que é que eles tiveram que ficar 40 anos no deserto? Porque alguém estava lá e eles tiveram que acompanhar essas pessoas e caminhar com elas. Então você, discípulo,
Não fique 40 anos nesse erro, não fique 40 anos nessa vida. Decida hoje escolher o plano original de Deus. Decida hoje escolher o projeto original de Deus e vivê-lo. Em nome de Jesus. E aí eu liguei, fizemos as pazes, e então eu levei isso para mim. Tem gente que vai durar 40 anos. Diga assim, eu não. Fale para mim, irmão, eu não. Ai, por favor, diga eu não. Não quero ficar 40 anos no mesmo problema, na mesma situação, no mesmo erro, na mesma vida. Se o Senhor entrou na sua vida, é como Jesus quando entrou na vida da mulher samaritana. Quando nós temos um encontro com Jesus, não dá para ficar na mesma vida, não dá para ser a mesma pessoa. Mas só se você desistir e escolher permanecer, você pode escolher permanecer na mesma vida, na mesma pessoa, no mesmo erro. Mas você tem a oportunidade, através de Jesus, de viver uma nova história. E naquele dia, Moisés intercedeu pelo povo. E a oração intercessória de Moisés foi o que salvou o povo. O povo que restou foi salvo por Moisés. Porque Deus já tinha falado, Moisés, vão morrer todos hoje e eu vou fazer uma nação nova a partir de você. Então Moisés, nesse capítulo de 32, tem uma oração intercessória. A oração que eu e vocês temos que aprender para interceder pelas pessoas, orar por elas, caminhar com elas e pedir a misericórdia de Deus, pedir a expiação dos seus pecados, ajudá-las a fazer isso e tomar essa decisão de se arrepender dos seus pecados. Isso é um aprendizado. E lá em Levíticos, então, eles estipulam o dia de Yom Kippur, o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, o dia mais temido por eles. Todos levavam suas ofertas e seus sacrifícios, e os sacerdotes faziam todos os sacrifícios, e o sumo sacerdote vestia aquela roupa toda especial, entrava no Santo do Santo. Ele deveria estar purificado. E então, ele entrando naquele lugar, Deus diria se recebia ou não recebia as ofertas, e eles estariam livres ou não da condenação. Por isso um dia tão importante para eles. Se o sacerdote morresse ali dentro, é porque Deus não tinha recebido, e eles continuavam condenados. Tudo isso porque o homem precisava se ligar a Deus, e ele precisava de remissão dos seus pecados, e para isso era necessário derramar sangue, era necessário sacrifício, porque era ainda alguma coisa que não era perfeita, era a sombra daquilo que nós vivemos hoje. Abre para mim em Hebreus 10, 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Os judeus vivem essa festa, tem esse dia especial para eles, porque eles não reconhecem Jesus Cristo como Messias. Mas nós estamos trazendo essa data para você se lembrar que Jesus é o nosso Yom Kippur eterno, e que eu preciso aprender que o pecado sempre será obstáculo na minha vida, e eu preciso então aprender a me arrepender todos os dias, através do sangue de Jesus. Aqui fala, a lei é a sombra, ela não consegue trazer todos os benefícios, porque o escritor aos Hebreus estava explicando, a gente viveu um tempão fazendo tudo isso, e era necessário porque a gente não conhecia, não tinha conhecimento ainda daquilo que era o sacrifício perfeito. Mas eu quero dizer para você que Jesus é o sacrifício perfeito. Aleluia! Então é necessário sacrifícios repetidos ano após ano, para aperfeiçoar, para fazer expiação dos pecados. Mas então Deus cumpriu em Jesus aquilo que era necessário.
Ele é o sacrifício perfeito. Hoje é um dia para você olhar para dentro de você, olhar dentro de você, entender: o pecado é sempre um obstáculo, não mudou, isso não mudou. As pessoas pensam: não, hoje eu estou no tempo da graça, não tem, mas tem. E você continua, se você continua escolhendo o pecado, ele vai continuar sendo um obstáculo que te separa de Deus e que te separa das conquistas que o Senhor tem para você. Nós somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, reis e sacerdotes, embaixadores do céu. Aleluia! Não condiz conosco ter uma vida de miséria, de tristeza, de enfermidade. Se somos, olha aqui, eu enchi minha boca para dizer: somos filhos de Deus, reis e sacerdotes, temos autoridade no poder do sangue de Jesus. Mas aí como que condiz com uma vida miserável, uma vida de pecado, uma vida que não frutifica? Não. Se sua vida está assim, eu quero dizer que tem um pecado e ele está sendo um obstáculo para você, que está te impedindo de alcançar o projeto original de Deus. Mas hoje é dia de você olhar para dentro de você. E uma das coisas principais que nos separam do projeto original de Deus, e eu quero lembrar isso para você, já lembramos esses dias, na semana passada eu falei sobre isso. Uma das coisas principais que nos separam de Deus e nos impedem, que impedem a nossa oração de chegar aos céus, é a falta de perdão. A mágoa, o ressentimento nos impedem. Não existe maneira de Deus ouvir a sua oração se o seu coração é cheio de mágoa, cheio de pecado, cheio de ressentimento. Deus não ouve mais a sua oração. Eu falo que a oração do Pai Nosso diz assim: Pai, perdoa-me assim como eu perdoo. E aí você não perdoa, o que significa nessa oração? Que Deus não te perdoa. É assim a oração: Pai, perdoa-me como eu perdoo. Se eu não perdoo, então Deus não está me perdoando. Eu não estou sendo perdoado. A Bíblia diz: se o seu irmão tem alguma coisa contra você, presta atenção, a Bíblia não diz se você tem alguma coisa contra o seu irmão. A Bíblia diz se o seu irmão tem alguma coisa contra você. Porque a Bíblia então está entendendo que se você é cristão, você não tem mais nada contra o seu irmão. Amém? Quando a Bíblia fala assim: se o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e se conserte com ele, nem traga a sua oferta. Eu consigo ler nas entrelinhas dessa passagem de que então, eu, como cristão, já não tenho mais nada contra ninguém. É alguém que tem contra mim, eu não tenho contra ele, porque eu já estou resolvido, não tenho mais esse problema. Mas nós sabemos que no nosso dia a dia, nós nos entristecemos, muitas vezes nos magoamos. Por isso a Bíblia diz: não deixe se pôr o sol sobre a sua ira, resolva isso antes. Quando eu digo para os irmãos que o Espírito Santo me pediu para resolver aquela situação, foi mesmo, irmãos, faz muitos anos isso, mas foi mesmo. Eu cheguei na minha casa, tinha telefone fixo ainda, hein? Lembra quando eu tinha telefone fixo? Eu liguei no telefone fixo de discar. Por quê? Como é que eu, pastor, como é que eu ia resolver aquilo diante de Deus? Como é que eu ia interceder por alguém se Deus não ia mais nem ouvir minha oração? Imagine se o pastor ficar bravo com alguém aqui e vai interceder pela igreja. Vocês estão enrolados. Porque Deus não ouve mais a oração do pastor. Deus não ouve a nossa oração. Deus não ouve a minha oração, nem a sua, se nós temos mágoa, se há falta de perdão. Hoje é um dia para você analisar isso. Se você não está falhando nisso, talvez seja esse o obstáculo que está te impedindo de chegar aonde você deveria chegar. Então não culpe ninguém. Não culpe as pessoas. Olha para dentro de você e decida ser uma pessoa vitoriosa em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Hoje é um dia para você se lembrar disso, olhar para dentro de si e, mais do que isso, celebrar o perdão que nós recebemos em Jesus. É isso que o escritor de Hebreus está falando. Presta atenção: antes a gente tinha que ir lá fazer sacrifícios, alguém tinha que ir lá interceder por nós. Era muito trabalho e muito medo, e todo mundo ficava apavorado com essa situação. Será que Deus recebeu ou não recebeu? Hoje, através de Jesus,
foi aberto um novo e vivo caminho. Eu quero que você abra lá em Hebreus 7,13. Eu quero ler com você essa passagem que fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Oh, aleluia! Ora, aquele de quem se dizem essas coisas, ele está falando de Jesus, pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Assim que Jesus se tornou nosso sumo sacerdote. Porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele se apresenta diante do Pai. Ele é o nosso advogado. Ele que se apresenta. O Deus Todo-Poderoso não vê você, vê o sangue, a marca do Cordeiro. Então as suas misericórdias nos alcançam. Então hoje é dia de celebrar o Cristo ressurreto, que por amor a mim e a você morreu e ressuscitou, para que então pudéssemos nos apresentar diante de Deus, para que então pudéssemos ter um vivo e novo caminho a Deus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor e dizer: que maravilha! Jesus faz expiação pelos nossos pecados hoje. Ele é o nosso Yom Kippur eterno. Mas entre eu e Jesus pode continuar acontecendo e tendo um obstáculo. O pecado não muda, irmãos. O pecado é o mesmo desde sempre. Desde sempre o diabo trabalha da mesma maneira e apresenta o pecado para nós da mesma maneira. E se você que já é um pouco mais crescidinho que nem eu, que já passou da meia idade, aí você vai se lembrar que você já repetiu o mesmo erro várias vezes. É terrível isso. Mas a gente olha para trás e vê que a gente consegue repetir alguns erros. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso nos dá sempre uma oportunidade nova. E hoje é mais um dia. Eu quero que vocês lembrem desse dia do perdão como mais um dia, com mais uma oportunidade de liberar perdão, de receber perdão, de ser justificado pelo poderoso sangue de Jesus. É mais uma oportunidade. E o que você vai fazer com essa oportunidade? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você pudesse colocar no seu coração, olhar para dentro do seu coração e ver se existem obstáculos que te impedem hoje, que te impedem de chegar aonde você deveria estar chegando, que estão te impedindo de caminhar na sua vida cristã. Cada um sabe onde o calo aperta. Não é assim que a gente tem o ditado? A gente veste um sapato e uns dói no calcanhar, outros dói no dedão, outros fazem bolha no dedão, não é? Cada um sabe onde tem seu calo, cada um sabe onde é o seu problema. Mas aonde você teve problema uma vez na sua vida, ali o diabo vai tentar. Pelo menos mais umas 7 vezes. Se você insistir e persistir em permanecer fiel ao Senhor, aleluia! Uma hora ele fala assim: vamos embora, porque esse decidiu permanecer fiel a Deus. Ele decidiu: disso aqui não adianta mais, vamos trocar a estratégia.
Agora ele já sabe que vence a gente nisso. Agora ele já descobriu que ele tem poder e autoridade no nome de Jesus. Agora ele diz não para o pecado. Vamos mudar a estratégia. Que você seja esse cristão. Eu imagino assim, você, sua foto, como diz o bispo, a sua foto lá no inferno, e uma lista de estratégias. Errado, não deu certo, deu tudo errado. Uma lista de estratégias. O diabo tentando te arrancar da presença de Deus, e uma lista de estratégias. Que você foi vencedor. Aleluia! Que você não sucumbiu ao pecado. Que você resistiu e permaneceu firme. Esta deve ser a minha história, a sua história. Mas, bispa, não é bem assim. Eu tenho problema com bebida, eu tenho problema com vício, tenho problema com jogo, tenho problema com pornografia, eu tenho problema com promiscuidade, já estive envolvido em adultério, tenho problema com fornicação, durmo com meu namorado, durmo com a minha namorada, tenho problema com a minha sexualidade. Eu não sou essa pessoa que o diabo não conseguiu, que tem uma lista de coisas que eu acertei. Eu tenho uma lista de coisas erradas. Eu quero que você feche seus olhos, como eu também. Talvez você tenha problema com a mentira. Talvez você seja um mentiroso compulsivo. Talvez você tenha um problema com a inveja. Qual é o pecado que tem sido um obstáculo na sua vida e que precisa ser retirado hoje? Qual é o ídolo, o bezerro que precisa ser destruído hoje da sua vida? Qual é a situação que precisa ser resolvida e deixar de ser um obstáculo para viver as promessas de Deus? É sobre isso o dia de hoje, porque Jesus Cristo continua sendo o mesmo, que faz a expiação dos nossos pecados, e nós continuamos sendo o mesmo homem, que luta todos os dias contra a sua carne para vencer o pecado. Isso não muda. Eu e você precisamos lutar contra isso todos os dias. Então agora você vai orar e refletir sobre qual a situação da qual você precisa se livrar hoje. Qual a situação que você precisa se libertar hoje? E eu quero dizer para você que a culpa não é do diabo. A culpa não é de ninguém que está ao seu redor. A culpa não são das pessoas que não te entendem, da sua família, do seu pai, da sua mãe. Não! Assuma a responsabilidade sobre os seus erros, sobre o seu pecado. Se arrependa. Arrependa-se agora. Libere perdão. Peça perdão. Talvez hoje você precise ligar para alguém e pedir perdão ou liberar perdão para que a sua vida continue, para que a sua vida caminhe, para que você vença esse obstáculo. Eu quero dizer para você que todas essas coisas que eu falei aqui são pecados, mas as que você não faz também são pecados. A obra de Deus que você não faz também é pecado. O tempo gasto indevidamente também é pecado. Não ouvir a voz de Deus, não ler a sua palavra, não orar, não ter tempo com Deus e com o Espírito Santo vai te levar ao pecado. Não conhecer o que Deus deseja para você vai te levar ao caminho errado. Então aquilo que você também não faz pode te levar e pode ser um obstáculo para a sua vida. Aquilo que você não tem